E aí a gente gostaria de fazer alguns destaques sobre essa questão desse conjunto de tarefas. Não pode ser um conjunto de tarefas qualquer, refletindo, como a própria Beth falou, as concepções da gente sobre educação, ensino, aprendizagem e sobre linguagem. Os instrumentos vão ter uma feição diferente dependendo do que está por trás deles, né? E aí a gente tem que prestar atenção no tipo de questão que a gente traz para o aluno. No paradigma tradicional de avaliação, os instrumentos têm uma função que é a função de medir, atestar o conhecimento. Então, o que é que eu faço? Eu pergunto para o aluno, em geral, uma coisa que eu já disse para ele. Ele vai devolver aquela resposta para mim e eu vou atestar que ele aprendeu. E numa concepção mais formativa de avaliação, os instrumentos não têm essa finalidade. Os instrumentos têm a finalidade de acompanhar a aprendizagem, de dar retorno ao aluno sobre como vai o seu processo de aprendizagem. A aprendizagem deve vir em primeiro lugar, porque nem sempre o resultado final de uma avaliação tradicional é exatamente aquilo que o aluno compreendeu em sala de aula. E a gente precisa ver se os instrumentos, de fato, mobilizam competências importantes na área de linguagem. Se são instrumentos que levam à reflexão, se são instrumentos que levam à discussão sobre o sentido da linguagem, se são instrumentos que levam o aluno a criar, a interagir com o outro, e não apenas instrumentos que levem a reconhecer elementos, memorizar, repetir o que já foi dito, né? Um aspecto importantíssimo dos instrumentos de avaliação é que a gente tem que saber que, do mesmo modo que eles não se confundem com a avaliação, eles também não dizem tudo sobre o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, se um aluno acerta uma resposta, isso não significa necessariamente que ele sabe tudo. E se ele erra, também não significa que ele não saiba nada. Então, os resultados têm que ser sempre relativizados, na verdade, não corrigidos, mas interpretados, porque eles indiciam coisas sobre o processo de aprendizagem. Indiciam quer dizer indicam, servem como índice. Sobre a leitura, a gente gostaria de levantar alguns questionamentos iniciais. O primeiro é sobre se é possível avaliar a compreensão que alguém tem daquilo que lê, né? Nossa resposta é que sim, é possível sim avaliar se o aluno compreende bem, se vem avançando no seu processo de compreensão de textos e no seu processo de interação com os autores e os textos escritos que ele lê. Então, essa é a primeira questão que a gente queria esclarecer. É possível sim. Aí se coloca uma questão logo em seguida, que é, então, se é possível, como é que nós vamos fazer essa avaliação? E dentro da perspectiva dos paradigmas, né, de avaliação, daquele confronto que a gente faz entre o paradigma tradicional e o paradigma formativo, a avaliação de leitura pode ser feita de dois jeitos. Ela é feita tradicionalmente de uma maneira muito superficial, porque as questões de compreensão de leitura se detêm na linearidade do texto, né? São normalmente perguntas que levam o aluno a reconhecer informações que estão postas na superfície do texto. Sem negar a importância disso, porque quando eu leio um texto eu tenho que saber extrair a informação explícita do texto, a gente, de todo jeito, reconhece, né, a importância disso, mas a gente gostaria de destacar que o mais importante na compreensão não é isso, né? O mais importante são aquilo que talvez Vygotsky chamaria de as funções mentais superiores, né? Então, é importante que a gente avalie na leitura se o aluno é capaz de relacionar os textos entre si, aquele texto que ele está lendo com outros que ele já viu, textos com sua experiência de vida, fazer inferências, comparações, perceber o que está para além das linhas do texto, né? Então, o grande desafio na hora de avaliar a leitura é se a gente consegue colocar para os alunos questões bem elaboradas, sofisticadas, ao mesmo tempo claras para o aluno, mas que mobilizem nele as habilidades mentais mais sofisticadas relacionadas à compreensão. Então, questões que botem o aluno para pensar, para cotejar, para discordar. Ezequiel Teodoro da Silva até usa sobre isso uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz que o papel do professor no encaminhamento da leitura é provocar desacordos intelectuais, né? Então, é preciso estar muito atento para isso. Por exemplo, eu tenho que entender na leitura
quem está dizendo isso? Né? Essa fala é de quem? Parte da onde? Foi produzida em que momento histórico? Quais são os propósitos dessa fala? E aí eu posso entender isso que Beth estava apontando agora, as ironias, os efeitos humorísticos, as ambiguidades, o estilo. E isso tem a ver com a captação pelo aluno dessas variáveis do discurso. Né? O discurso se produz numa situação, para certos objetivos, fala sobre um certo tema. Então, a capacidade de leitura tem que abranger todos esses elementos, se a gente concebe a língua como interação. A avaliação da redação anda lado a lado com a concepção de aprendizagem de escrita que o professor tem. Se o professor manda o aluno escrever, como a escola costuma mandar o aluno escrever, escreva sobre minhas férias, né? A tradicional minhas férias, escreva sobre Dia das Mães. Então, há uma descontextualização, né? Há apenas uma indicação temática. Com isso, a avaliação vai cuidar do quê? A avaliação vai cuidar apenas, geralmente, né, dos aspectos da superfície. Se ele se ateve ao tema, se tem o famoso começo, meio e fim, que fica um pouco problemático de tratar isso como uma categoria de avaliação, porque o que é o começo, meio e fim de uma propaganda, por exemplo, né? Então, toma-se isso como se pudesse ser aplicado a qualquer texto. Se há uma compreensão de que escrever para isso basta indicar o tema ou os chamados gêneros escolares, né? Escreva uma narração, escreva um texto argumentativo. A tendência é que a avaliação fique apenas no produto. Quando o que hoje, né, Lívia, a gente entende como mais produtivo, como capaz de formar um escritor autônomo, um aluno escritor autônomo e competente, se nós observarmos essa avaliação no processo. Nós, hoje, temos uma forte influência da discussão que está posta nos estudos linguísticos, nos estudos da educação, a respeito dos gêneros textuais, né? Dos gêneros textuais extraescolares, porque, obviamente, a escola também produz seus gêneros textuais. Mas há gêneros textuais extraescolares, como uma lista de compras, como um anúncio, uma propaganda, como uma bula de remédio, uma receita médica, uma receita de cozinha. E esses gêneros hoje são trabalhados na escola. São dadas suas condições de produção, seus aspectos formais, mas é importante destacar que, mesmo assim, ao elaborar um desses gêneros, o aluno está elaborando uma redação. Por que se pode dizer isso? Porque a principal função comunicativa desse texto que o aluno elabora continua sendo a função pedagógica. Ou seja, ele elabora para demonstrar uma aprendizagem ao professor. O professor requer esse texto para ver se o processo de aprendizagem aconteceu. Mas o fato de se tratar de uma redação não significa que é a mesma redação clássica, aquela redação que só se indica o tema. Não. É muito importante que o professor trabalhe na perspectiva dos gêneros textuais. Por quê? Qual é a principal mudança que se reflete na avaliação? São dadas as condições de produção. Então, eu trabalho com o aluno sobre o que ele deve escrever, para quem ele deve escrever, com que objetivo, qual é o tom que eu vou dar a esse texto, é um tom mais formal, é um tom mais informal. Então, com isso, eu já estou construindo os meus critérios de avaliação. O que é importante destacar aqui, que quando eu elaboro um texto, eu tenho um momento de planejamento, eu tenho um momento de refacção, mas isso não se dá numa linearidade. É um equívoco supor que eu vou terminar o texto e aí vou pensar, não, mas eu não planejei bem. Não, isso ocorre simultaneamente e a avaliação vai ocorrendo simultaneamente também.
muitas vezes a concepção que a escola tem de oralidade é uma concepção equivocada, né? Onde a oralidade equivale exclusivamente à conversa espontânea, né? E o que resulta em sala de aula, nos livros didáticos, em exercícios do tipo converse com seu colega sobre tal tema, né? E esse é um exercício que pode ser produtivo para a interpretação de textos, né? Para a compreensão de textos, mas para a apreensão do que é oralidade em si, ele é um exercício que realmente não olha para a oralidade como objeto de ensino em si. Então é preciso que a gente perceba outras maneiras de trabalhar o oral em sala, porque essa coisa de converse com o colega, ela é ineficiente para o estudo da oralidade, né? Outro exercício muito frequente em sala de aula com oralidade é a leitura oralizada, quer dizer, a leitura dos diversos tipos de texto em sala, que é um exercício que é preciso estar presente na escola, né, porque vai desenvolver uma série de habilidades do aluno, né, Márcia, assim, fluência de leitura, cadência, ritmo, trabalhar com diversidades de textos e a leitura dessa diversidade de textos. Outro exercício que eu acho que já começa a entrar na escola, embora isso ainda esteja assim, iniciando, é o trabalho com a variação, né? Que a variação não é uma coisa exclusiva da fala, né? A língua vai variar tanto na modalidade escrita como na modalidade oral, mas isso na fala é muito visível, né? Fala errado. Não existe o português errado. O que existe são as variações linguísticas, né? E eles fazem a apropriação dessa variação linguística. Agora, o que eles têm que saber é que existem determinadas situações sociais que eles devem fazer uso da norma culta.